Muito bem, então já temos mais ou menos uma ideia da distância desses lugares. Vamos então olhar agora o mapa da viagem, para que os irmãos acompanhem aí o que aconteceu. Vejam então o que diz o texto. O texto fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata. Olha, vocês conseguem ver ali a Frígia. Existe aqui uma galáxia que é chamada de Galácia do Norte, aqui. Mas existe a Galácia do Sul também. A Galácia do Sul é onde nós temos ali Icônio, Listra, Derbe, seria a Galácia do Sul. Então, quando fala região frígio-gálata, é essa região toda aí, essa região toda aqui. Eles percorreram essa região, a região frígio-gálata. Então, estavam aí, esse era o plano deles inicial, porque eles queriam confirmar as igrejas que foram plantadas durante a primeira viagem missionária. Então, veja o que aconteceu. O texto diz assim, no próprio versículo 6. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja que estranho isso. Nós geralmente, nós atribuímos os impedimentos do avanço do Evangelho a quem? Nós atribuímos geralmente os impedimentos do avanço do Evangelho a Satanás. Mas é interessante a perspectiva, nós não duvidamos disso, Satanás realmente impede o Evangelho. Mas quando nós ampliamos a nossa visão teológica, quando nós nos afastamos um pouco mais e vemos a teologia de um ponto de vista mais distante, mais global, e conseguimos abranger com a nossa visão teológica um horizonte mais extenso, mais amplo, então nós descobrimos que se o diabo impede o Evangelho e tem sucesso, é porque existe alguém soberano que na realidade usa para realizar seus propósitos. Em última análise, quem controla esses impedimentos, esses avanços, é o próprio Deus. E isso deve nos consolar. Nós não dizemos que não, o diabo não faz nada. Claro que ele faz, mas ele é um instrumento apenas. Nós aprendemos no livro de Jó, por exemplo, que o diabo simplesmente destruiu a vida de Jó em todos os aspectos. Mas quando nós chegamos no capítulo 42... O capítulo 42, o escritor do livro de Jó diz que os parentes de Jó foram até ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Ou seja, quando nós nos afastamos um pouco mais e olhamos a teologia de tal forma que a nossa visão seja mais abrangente, nós descobrimos, realmente o diabo trabalhou. Mas Deus soberano estava no controle de tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. E é aquele que dirige todos os atos da história. Aqui o que nós temos é o Espírito Santo impedindo que o Evangelho chegasse aqui, na Ásia. Por quê? Não tinha incrédulos ali? Claro que tinha. Muitos incrédulos. Aliás, essa região da Ásia é onde nós encontramos as 7 igrejas do Apocalipse. E você encontra o perfil daquelas cidades, daquelas igrejas da Ásia. Queridos, é aterradora a miséria espiritual dessa região. É simplesmente onde está o trono de Satanás. É algo assustador quando nós lemos o Apocalipse. As cartas às 7 igrejas e nos deparamos com o perfil social daquelas cidades e perfil moral e religioso, nós dizemos, meu Deus, é uma cegueira completa. Mas o Espírito Santo impediu que eles, passando por aqui, entrassem na Ásia. E eles não pregaram o Evangelho ali.